Buenas tardes a todos y bienvenidos a un seminario web de TEDx, a más uno, seminario web de TEDx. Hoy el tema son las transmisiones Dana T14 y hoy igual tenemos un invitado especial que es Alexandre Siller, que está a cargo del soporte y servicio en las transmisiones Dana en Sudamérica. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar. Para los que conocen, nosotros tenemos ahí siempre nuestros avisos iniciales, entonces empezamos otra vez otro día con las informaciones iniciales antes de empezar realmente con la presentación. Entonces, este seminario es grabado para fines de capacitación, nada más. Las imágenes de los participantes, de la gente que está mirando, no las grabamos y no grabamos las voces de ustedes, solamente de las personas que están presentando. Entonces, hoy yo y Siller, ¿sí? Y al final esto va a estar ahí en la página de TEDx. Y esto es son las reglas básicas de que aplicamos a todos los seminarios web. Como explicaba, ustedes no tienen acceso a las cámaras y a los micrófonos, pero hay cómo interactuar con nosotros. Si tienen dudas, si tienen preguntas, hay un icono acá con una interrogación, un punto de interrogación. Entonces hay que hacer un clic en este punto de interrogación para ingresar en el chat, que es la única manera de interactuar con nosotros. Entonces, al momento que hagan el clic en el punto de interrogación, van a llegar a esta página. Y acá, ¿qué tenemos que hacer? Otra vez hacemos un clic acá en Ask a Question, hacer una pregunta. Y luego llegamos a esta página. Y acá, ¿qué tenemos que hacer? En esta parte gris más clara, nosotros vamos a poner la pregunta o la duda o su comentario, lo que sea. Y en la parte superior, aquí donde se ve Your Name, es su nombre, por supuesto. Y por favor, les pido que pongan su correo, porque a veces no tenemos tiempo suficiente para responder a todas las dudas y a todas las preguntas que tenemos durante el seminario web. Entonces, después podemos enviar correos con las respuestas. Entonces, siempre pongan ahí su nombre y su correo electrónico. ¿De acuerdo? Avanzamos un poquito más. Aquí está la agenda de formación, ¿sí? Nuestro calendario de formación. Está hasta hoy, que es la presentación de Dana, de la transmisión T14. Pero la próxima semana vamos a tener próximas semanas en portugués. En la otra semana, la segunda semana de octubre, vamos a tener Liftiplan, pero pronto van a recibir las invitaciones. Aquí están nuestros contactos para soporte. Entonces, hay algunos canales que nosotros ya comentamos en los otros seminarios web, pero hay un nuevo ahora que es la aplicación MyTEDx. Entonces, nosotros ahora tenemos una aplicación. MyTEDx está disponible en iOS y en Google Store también. Entonces, para iOS, para iPhone, para iPad y igual para los que ocupan, ¿cómo se llama este sistema operativo? Siempre me olvido, pero el sistema operativo de Google, ¿sí? Por ejemplo, si tiene Samsung o otra marca de teléfono, ustedes pueden instalar esta aplicación. Tiene el web sitio de MyTEDx, mytedxla@tedx.com. Ahí nosotros tenemos el chat. En el chat durante el horario comercial siempre hay alguien para hablar con ustedes, para sacar dudas, para contestar cualquier cosa, una cotización de equipo, una cotización de piezas, soporte técnico. Entonces siempre hay alguien ahí en el chat para hablar con ustedes. Y acá tenemos este QR code
Con este se puede hacer el escaneo y con su teléfono, haciendo el escaneo de este QR code, ustedes van a nuestro web sitio directamente. ¿Okay? Y finalmente nuestro correo, mytedxla@tedx.com. Este es nuestro correo. Siempre hay alguien ahí para contestarles. ¿De acuerdo? Hoy, como hacemos en todas las presentaciones de nosotros, está abierto la inscripción para que se acceda a nuestra formación e-learning de operaciones de seguridad de grúas. ¿De acuerdo? Entonces, solamente hoy hasta medianoche estamos ahí disponibles para que acceda y haga su registro y nosotros brindaremos un acceso a nuestra formación en línea Mundo de las Grúas. Pero solamente hoy, si intentan hacerlo mañana, ya no está abierto. ¿De acuerdo? Y aquí está el enlace para visitar la página donde se hace el registro para participar. Y hoy, como ya he comentado, vamos a hablar de las transmisiones TE14 en las grúas TRX RT. Y nuestro invitado es Alexandre Ziller. Un punto importante es que él va a hablar en portugués, ¿sí? Pero va a hablar despacio para que comprendan. Sin embargo, si ustedes tienen alguna duda, si no comprende algo que le dice o algún término o alguna cosa, yo voy a estar en el chat. Es solo enviar la pregunta o la duda. No comprendí qué quiere decir eso. Realmente está difícil, no comprendo portugués, algo así. No hay problema. Puede enviar la pregunta o el comentario en el chat y nosotros nos quedamos ahí para aclarar lo que sea. Si tienen dudas con idioma, nosotros paramos un rato, aclaremos cuál es la duda, explicamos ahí en la presentación y pronto regresamos otra vez. ¿Ok? Y antes, solo para una información, brindar una información importante, aquí están los modelos de grúas de TEDx que llevan esta transmisión. Entonces, son las grúas de 80 y 70 toneladas. Entonces, la RT 1080 y la 1080L y la grúa RT 1070 y la 1070L. Tenemos más transmisiones de Dana. Sin embargo, la transmisión que vamos a hablar hoy solamente la ocupamos en estas dos grúas. ¿De acuerdo? Entonces ahora Ziller va a empezar su presentación. Otra vez, si tienen dudas, tienen preguntas, alguna duda en el tema de idioma, solo envía ahí en el chat la pregunta y nosotros paramos un rato y hacemos el comentario en español. ¿De acuerdo? Ziller, agora é com você. Ok. Boa tarde, buenas tardes a todos, não? Vamos dar início, então, à nossa apresentação para falarmos sobre a transmissão TE14. Pode mudar, por favor. Bom, vamos iniciar falando no quadro que a gente vê a apresentação, os modelos de transmissões disponíveis que a Dana fabrica para diversas aplicações. Aqui no quadro, na linha Y, a gente pode ver os modelos da transmissão e na linha X, a potência de motores que ela atende. As principais aplicações das transmissões TE14 são para carregadores, são também utilizados em máquinas de mineração, máquinas de construção civil, como os telehandling, lift trucks, que são, podemos dizer, a parte de carregadores de containers, e os guindastes, como esse da TEDx. Pode mudar, por favor. Alguns dados técnicos das transmissões TE14. Nós temos dois
tamanhos de transmissões, vamos dizer assim, dois comprimentos diferentes de transmissão. Nós chamamos de transmissão de drop, que é justamente a altura da transmissão, é a distância entre o centro do convertidor até o centro do eixo de saída da transmissão. Então, nós temos a short drop, essa distância é de 245 milímetros, e temos a long drop, essa distância é de 470 milímetros. No caso da transmissão utilizada pela Terex, ela é uma long drop. As velocidades da transmissão, ou seja, as marchas da transmissão, nós temos 3x3, 3x3 quer dizer 3 marchas para a frente, 3 marchas para trás, 4x4, 6x6 ou 8x8, dependendo da necessidade da aplicação. Pode mudar, por favor, Alexandre? Potência de entrada dessa transmissão, da T14, ela é de 140 a 190 kW, ou seja, de 200 a 255 HP. O torque de entrada e a velocidade de entrada depende do grupo de engrenagens que está na entrada da transmissão. No caso da transmissão usada pela Terex, ele é um grupo de engrenagem que a gente chama de A. Então, ela tem uma velocidade máxima de rotação de 3.000 RPM de entrada no conversor e o torque máximo de 1.300 Nm. Pode mudar, por favor, Alexandre? As relações das velocidades tem diversas opções. A short drop, que a gente está vendo ali, 3 e 4 velocidades, tem diversas opções. Pode mudar, Alexandre? A long drop, 3 e 4 velocidades, também tem diversas opções de relação de marcha. Pode mudar, Alexandre? A long drop, 6 e 8 velocidades, também temos diversas opções. No caso da transmissão usada pela Terex, é aquela que está indicada de amarelo, as relações de velocidade são a primeira marcha 14.654 para 1, a segunda marcha 7,083 para 1, a terceira marcha 2,605 para 1, a quarta marcha, que na verdade seria a parte mais rápida da transmissão, 4,987 para 1, a quinta marcha 2,410 para 1 e a sexta marcha 0,887 para 1. Pode mudar, por favor, Alexandre? Capacidade de óleo na transmissão. Na transmissão short drop, a capacidade de óleo são 27 litros, ou 7,15 galões. A long drop ainda não está definido, porque varia muito o sistema de refrigeração utilizado pelo fabricante da máquina, mas é em torno de 32 litros. A especificação do óleo, sempre utilizar o óleo ATF Dextron 3, é o óleo especificado para essa transmissão. O óleo é abastecido na parte superior da transmissão, onde tem um bujão para fazer o abastecimento, naquela posição que está marcada ali. Pode mudar, por favor, Alexandre? O convertidor de torque. Existem diversas opções de convertidor de torque, claro que dependendo da aplicação da transmissão. Nós temos o convertidor, ele pode ser de alumínio ou de ferro, de aço inoxidável, né? O convertidor de aço, ele é blindado, ele não é possível ser aberto para fazer manutenção interna. Já o convertidor de alumínio, você tem a opção de abrir o convertidor e fazer o reparo interno se for necessário. No caso da transmissão da Terex, utiliza-se o convertidor 13.5, está bem no centro ali daquela escala. O convertidor ele pode ter como opção o freewheel, o sistema freewheel interno, pode ter também o sistema low-cap. E o máximo, só um minuto, a rotação máxima do convertidor de alumínio é de 3.100 RPM e no caso do convertidor de aço é de 2.800 RPM. Pode mudar, por favor. O acoplamento
da transmissão ao motor é feito através do que nós chamamos de flex plate. Flex plate é essa imagem que nós temos, né? São lâminas de aço que são parafusadas no convertidor de torque pelo centro e nas extremidades são parafusadas no volante do motor. No caso da transmissão da Terex, é usado o flex plate de 13,5 polegadas de diâmetro. Pode mudar, por favor. O conversor da transmissão, a carcaça do conversor da transmissão, tem algumas opções para você acoplar bombas. Ela pode ter um acoplamento de uma bomba variável ou pode ter o acoplamento de bombas hidráulicas simplesmente. No centro, nós temos a bomba de carga da transmissão. Essa bomba é que alimenta toda a transmissão para o funcionamento dela. E nas laterais, as opções de se acoplar bombas para o sistema hidráulico da máquina. Pode mudar, por favor. Alguns opcionais da transmissão, nós vamos ver. Um deles é o SAR Brake. O SAR Brake ele só é utilizado em transmissões short drop. O SAR Brake ele é um sistema de freio de segurança que está localizado no eixo de saída da transmissão. Então, ele necessita de pressão de óleo para liberar o freio, né? Então, quando a máquina está desligada, automaticamente esse freio ele é acionado e a máquina não se move. Então, é um freio de segurança. Pode mudar, por favor, Alexandre? Alguns opcionais a mais. Pode ter uma bomba de emergência para o sistema de direção da máquina. Isso normalmente é montada na parte traseira, na tampa traseira da transmissão, mas só para as transmissões longas, as long drop. Ela pode ter desconectador, dois tipos de desconectadores, um externo, que é acionado pelo sistema hidráulico, e um interno na transmissão, também acionado pelo sistema hidráulico. Pode mudar, por favor, Alexandre? Vamos falar um pouquinho sobre a identificação da transmissão. A identificação da transmissão é feita através de uma plaqueta que é montada na parte superior do conversor, da carcaça do convertidor de torque. Pode mudar, por favor, Alexandre? Nessa plaqueta, ela tem a informação do modelo da transmissão e do número de série da transmissão. No caso do modelo da transmissão, no caso da transmissão Terex, o modelo da transmissão é uma 13.5 TE 14660-3. Esse número é um número que tem um significado para nós, né? Então, assim, o 13.5 é o tamanho e a capacidade do convertidor de torque. TE é uma transmissão eletrônica. 14 é a capacidade de torque da transmissão, multiplicado por 100, ou seja, 1.400 newtons-metros. O primeiro número, o 6, né, é o número de marchas que a transmissão tem para a frente. Os dois segundos números, que seria o 60, se é um número par, ele é uma short drop. Se é um número ímpar, ela é uma long drop. E os dois últimos números é um número específico daquele modelo da transmissão, não teria assim um significado. Pode mudar, por favor. Aqui nós temos um corte transversal da transmissão, onde nós podemos ver a parte interna da transmissão, os pacotes de embreagem. Na frente nós temos o convertidor de torque, que é a entrada da transmissão. Logo na entrada da transmissão nós temos o pacote de embreagem de frente e na lateral do de frente nós temos o de ré. Junto com o pacote de frente nós temos o pacote de embreagem da terceira marcha. Junto com o pacote de ré, nós temos o pacote de embreagem da segunda marcha.
E a primeira marcha, ela tem um pacote individual, separadamente dos outros pacotes. Pode mudar, por favor, Alexandre? No caso da transmissão da Terex, por ela ser 6 marchas, ela, na verdade, é uma transmissão de 3 marchas, porém, no eixo de saída, nós temos o que a gente chama de range shift, que é uma mudança de alta para baixa que é feita no eixo de saída. Então, você multiplica as 3 marchas por 2, que vai dar, então, a quantidade de 6 marchas para frente ou para trás. Esse range shift é ali onde nós temos aquela marcação em vermelho. Ele é acionado por um solenoide duplo, então, para alta e baixa. Já no lado esquerdo, onde nós temos aquela marca em amarelo, é o desconectador do eixo de saída. Então, aqui, ele é acionado por um solenoide também, 12 volts, e ele desconecta, deixando a transmissão 4x2. Quando você conecta, você transforma a máquina em 4x4. Pode mudar, por favor, Alexandre? Especificação das pressões de acionamento das embreagens. E outras pressões também. Então, assim, a pressão principal da transmissão, que é a válvula reguladora de pressão alimenta o sistema, ela é de 19 bar a 23 bar. 19 bar a 800 RPM e 23 bar a 2.200 RPM. O bypass da válvula do filtro de óleo, que é uma válvula de segurança, ela trabalha entre 2,7 e 3,45 bar. Caso o filtro sofra algum entupimento, essa válvula se abrirá para evitar a falta de lubrificação da transmissão. Existe uma válvula de segurança da pressão do conversor de torque. Essa válvula ela atua entre 9 e 12 bar. Se houver um caso do entupimento no sistema de refrigeração da transmissão, onde o óleo pare de circular, então essa válvula abrirá automaticamente para evitar uma superpressão dentro do convertidor de torque. A pressão de saída do conversor de torque é de 3 bar a 2.000 RPM, com um máximo de 5 bar. A pressão de lubrificação é de 1 a 3 bar, a 2.000 RPM. E no caso da transmissão ter o acionamento de lock-up no conversor, a pressão é de 19 a 23 bar, que é a mesma pressão dos pacotes de embreagem. Pode mudar, por favor, Alexandre? Especificações de temperatura de funcionamento da transmissão. Então, assim, a operação normal, a temperatura numa operação normal da transmissão é de 70 a 120 graus centígrados. Caso a temperatura ultrapasse os 120 graus, o sistema de controle eletrônico da transmissão vai fazer com que o motor reduza a rotação dele até que essa temperatura baixe para dentro da especificação. E aí sim retornará o motor na potência normal dele. A temperatura máxima, né, admissível, é 120 graus, como eu falei antes. E essa temperatura ela é medida na saída do conversor de torque. Pode mudar, Alexandre, por favor. Especificações das linhas hidráulicas da transmissão. Então, as mangueiras, não sei como falo em castelhano mangueiras, mas o diâmetro interno da mangueira ela tem que ser de 32 milímetros. Mangueiras mesmo. Ah, mangueiras mesmo. Obrigado. Então, é o diâmetro interno de 32 milímetros. Ela tem que trabalhar com uma temperatura tem que aceitar uma temperatura de 120 graus. Ela tem que se manter sem se deformar com 30 bar de pressão a 40. E ela tem que estar atendendo a norma SAE J1019. Pode mudar, por favor, Alexandre?
Aqui nós temos uma vista do que seria as mangueiras da transmissão. Então, nós temos a linha vermelha, que é a mangueira que leva o óleo da bomba de carga da transmissão até o filtro e depois retorna esse óleo para a válvula reguladora de pressão. A linha verde é a linha de refrigeração. Então, o óleo sai do conversor de torque da transmissão, passa pelo cooler da máquina e retorna no ponto de lubrificação da transmissão. Pode mudar, por favor, Alexandre? Bom, como ela é uma transmissão eletrônica, existem as válvulas proporcionais. Essas são solenoides variáveis que chamamos, né? Esses solenoides, eles trabalham com miliamperagem. Então, é um solenoide, quando ele está com 1000 amperes, ele fornece a pressão máxima, e sem amperagem nenhuma, a pressão é zero. Então, ele tem uma resistência de 7,25 ohms. A corrente ela é controlada pelo APC 300, que é o controlador eletrônico fornecido pela Dana. O pino 1 é o ponto positivo e o pino 2 é o ponto negativo. Ele pode ser ter até 5 peças dessa na transmissão. Normalmente são 4 na válvula de controle e uma no lock-up do convertidor quando a transmissão está equipada com lock-up. Pode mudar, por favor, Alexandre? Também temos válvulas seletoras. Essas válvulas seletoras, elas servem para dizer se você quer engatar uma primeira ou uma terceira marcha, por exemplo. Ela pode ter até 2 na transmissão. Ela é uma válvula liga-desliga, e ela tem uma resistência de bobina em 12 volts de 7,1 ohms e em 24 volts de 28,5 ohms. Essa válvula também é controlada pelo APC 300, que é o controlador eletrônico da transmissão. O pino 1 é o ponto positivo e o pino 2 é o ponto negativo. Pode mudar, por favor, Alexandre? Sensores de velocidade montados na transmissão. Ele é um sensor tipo magneto resistivo, 12 volts. Ele tem uma sensibilidade de 0 a 1,8 milímetros de distância do ponto que ele está lendo. E a corrente de saída, o sinal de saída dele, embaixo, a parte mais perto, vamos dizer assim, é de 7 miliamperes e em alta de 14 miliamperes. Pode mudar, por favor, Alexandre? Nós temos 4 sensores desse montados na transmissão. Nós temos um na carcaça do convertidor, que a gente chama de o sensor de rotação do motor. Tem um sensor que lê a rotação do eixo de saída da transmissão, localizado na parte de baixo. Na carcaça, na parte de cima da transmissão, nós temos um sensor que faz a leitura do eixo da turbina da transmissão. E na parte lateral da carcaça, nós temos um sensor que faz a leitura do pacote de embreagem da transmissão. Pode mudar, por favor, Alexandre? Também temos alguns sensores de pressão. Normalmente podem ter até 5 sensores de pressão na transmissão. Esses sensores têm um range de 0 a 30 bar, a leitura dele. A voltagem que ele precisa é de 5 volts. O sinal de saída a 0 bar é 250 milivolts e a 30 bar 4.750 milivolts. Ele tem 3 pinos. O pino A é o ponto negativo, né? É o pino terra. O pino B é o ponto positivo do terminal. E o pino C é o que faz a leitura do terminal. Pode mudar, por favor, Alexandre? Além desse sensor de pressão, nós temos também um sensor de temperatura. Eles são 2 na transmissão. Ele não tem muita especificação,
Apenas ali a gente tem o pino 1, ele é o positivo, e o pino 2, ele é o negativo. Pode mudar, por favor, Alexandre? A localização desses sensores de temperatura na transmissão, eles estão em duas posições diferentes. Um deles está na saída do convertidor, que é onde normalmente se lê a temperatura mais alta da transmissão, e o outro está localizado na entrada de óleo na bomba da transmissão. Então, o óleo que vem do cárter da transmissão, quando ele entra na bomba, ele faz a leitura nesse sensor. Pode mudar, por favor, Alexandre? A válvula reguladora de pressão. A válvula reguladora de pressão, ela tem duas funções, basicamente. Uma, manter a pressão regulada de 19 a 23 bar, como nós vimos lá atrás. E ela também tem a válvula de segurança do convertidor de torque. Então, essa válvula, ela tanto mantém estabilizada a pressão da bomba, quanto alivia a pressão no caso do entupimento que possa danificar o conversor de torque. Pode mudar, por favor, Alexandre? Quando a transmissão é equipada com um lock-up, o convertidor de torque é equipado com um lock-up, existe uma segunda válvula, que é a válvula reguladora de pressão para o funcionamento do lock-up. No caso da transmissão da Terex, ela não tem esse lock-up no convertidor, então também não vem montada essa válvula. Pode mudar, por favor, Alexandre? A válvula lock-up, ela está localizada na parte superior da transmissão, como a gente pode ver na figura ali. Pode mudar, por favor, Alexandre? Agora vamos falar da válvula de controle da transmissão. A válvula da transmissão de 3 velocidades, que é o caso dessa transmissão nossa da Terex. Então, ela tem... pode mudar para o próximo, por favor? Aí. Ela tem 4 válvulas proporcionais, um seletor liga-desliga e 4 sensores de pressão. Pode mudar para o próximo, por favor? Então, pela ordem de cima para baixo ali, do lado direito, nós temos a válvula proporcional da segunda marcha, mais abaixo a válvula proporcional de frente, a próxima válvula proporcional de ré, reverse, e a quarta válvula proporcional de primeira e terceira. E mais abaixo, em vermelho, nós temos o seletor de primeira ou terceira. Do lado contrário, nós temos os sensores de pressão. Então, de cima para baixo, nós temos o sensor de pressão de segunda marcha, depois temos o sensor de pressão de frente, depois o sensor de pressão de ré, e o sensor de pressão de primeira ou terceira, depende da marcha que estiver selecionado. Pode mudar, por favor? O diagrama hidráulico da transmissão aqui ficou muito pequeno, mas é só para a gente ter uma noção. Então, na parte de baixo, nós temos lá a bomba de sucção. Né? Essa bomba, ela joga pressão na válvula reguladora de pressão, que está ali no centro do esquema. E a partir da válvula reguladora de pressão é que se distribui a pressão de óleo para dentro da transmissão. No caso da transmissão da Terex, de 6 marchas, nós temos lá em cima, à direita, o range shift, que é acionado através desse regulador de pressão da válvula de regulador. Pode mudar, por favor? Bom, para fazer a mudança de marcha, existe uma combinação entre os solenoides. Então, por exemplo, sempre que for engatado uma marcha para frente, o solenoide proporcional de frente vai estar acionado, como a gente pode ver, marcado com X. Ele vai estar energizado. Então, para fazer, por exemplo, a frente primeira, ele vai energizar o solenoide de frente e o solenoide proporcional de terceira e primeira. Vai energizar também a válvula seletora,
de terceira ou de primeira, quer dizer, no caso, vai estar selecionando primeira, e vai estar selecionando a válvula de alta e baixa, né? No caso, a baixa, e no caso, se tiver o low-cap, mas como não tem o low-cap, então aquela última linha lá não é importante para nós. Quando ela for mudar para a segunda marcha, ela vai manter o solenoide de frente acionado, vai desligar o solenoide proporcional de primeira, vai desligar a seletora de primeira e vai acionar o proporcional de segunda. Quando ela fizer a terceira marcha, ela vai manter o frente acionado, vai acionar o solenoide de terceira, vai acionar e vai desacionar o solenoide de segunda marcha. E assim por diante. Quando ela fizer ré, a reversão, ela só vai mudar o solenoide de frente para o de ré. Então, ela vai desligar o solenoide de frente e vai acionar o solenoide de ré, e os demais solenoides se manterão na mesma ordem. Pode mudar, por favor, Alexandre? Existem alguns pontos de medição de pressão na transmissão. Então, por exemplo, na porta 37, à esquerda embaixo, nós temos ali a medida da pressão de entrada do conversor. Na porta 31A, nós temos a pressão regulada da válvula reguladora de pressão, a pressão que vai para as embreagens. E embaixo ali é apenas uma amostra de uma posição que poderia ter uma vareta de medição de nível de óleo na transmissão. Pode mudar, por favor, Alexandre? Nessa figura a gente consegue ver a porta 32, que é a pressão de saída do convertidor. Né? Pode mudar, por favor, Alexandre? E na válvula de controle da transmissão é onde nós temos a maioria dos pontos de medição de pressão. Na porta 42, podemos medir a pressão da segunda embreagem, da segunda marcha. A porta 45, a pressão da embreagem de frente. A porta 46, a pressão da embreagem de ré. A porta 41, a pressão da embreagem de primeira marcha. A porta 43, a pressão da terceira marcha. E a porta 31B, a pressão do regulador de pressão. Então, ali em amarelo, a gente procurou mostrar onde estão as principais pressões a serem tomadas na válvula de controle. Pode mudar, por favor, Alexandre? Bom, vamos falar um pouco sobre a parte de mantenimento, da manutenção da transmissão. Então, diariamente, é necessário verificar o nível de óleo da transmissão. Esse nível de óleo, ele é verificado com o óleo quente, de preferência em torno de 80 graus centígrados, e na marcha lenta do motor, com o motor ligado em marcha lenta. Quando não se tem uma vareta para verificar o nível de óleo da transmissão, na parte de baixo da carcaça, na parte de baixo e virado para trás da carcaça, existem dois bujões de nível de óleo, um mais em cima e outro mais embaixo. Esses dois bujões querem dizer o que para nós? Eles querem dizer que o óleo estando no nível, você vai tirar o bujão de cima e o óleo não vai vazar. Você tirar o bujão de baixo, aí o óleo vai vazar. Então, o nível de óleo vai estar entre os dois bujões, vamos dizer assim, né? Esse seria o nível correto da transmissão. Sempre lembrando que ele tem que estar com o motor funcionando em marcha lenta e o óleo aquecido. Bem, a primeira troca de óleo deve ser feita com 100 horas, depois de 100 horas de trabalho, quando a máquina é nova, ou depois de se fazer algum reparo na transmissão. E depois dessa primeira troca de óleo, a cada 1000 horas de trabalho, se faz a troca de óleo e a troca do filtro de óleo também. Pode mudar, por favor, Alexandre?
A transmissão eletrônica, ela necessita de uma calibração periódica. A gente recomenda, nós recomendamos que essa calibração seja feita a cada 2.000 horas de trabalho, ou sempre que for feita alguma intervenção na transmissão, do tipo onde se tenha que mexer nos solenoides, ou uma troca do controlador eletrônico. Então, nós recomendamos que se faça uma calibração na transmissão nessas condições. Normalmente, quando se faz a troca do óleo, não é necessário fazer a calibração da transmissão. Pode mudar, por favor, Alexandre. Bom, aqui nós temos uma visão do APC 312, que é o controlador eletrônico que controla a transmissão, e esse controlador ele conversa com os outros controladores que estão disponíveis no equipamento. Controlador do motor, controlador de segurança, então estão todos interligados. Pode mudar, por favor, Alexandre. O controlador, ele tem uma das funções dele é indicar os erros que podem acontecer durante o funcionamento da transmissão. São listados mais de 200 erros, códigos de erros, né, que podem aparecer no painel de controle da máquina, depende da configuração da máquina. E assim, ele é o código de erro, ele tem duas características, que é o SPN, que é a gente chama de Suspect Parameter Number, quer dizer, é uma indicação de onde pode estar o problema. E o FNI, que seria um refinamento desse primeiro código. Então, ele vai indicar mais exatamente em que ponto que está o erro, que está dando o problema. Então, ali é porque ficou pequeno ali, mas na segunda coluna nós temos o SPN e na terceira coluna nós temos o FMI. Então, a junção desses dois códigos vai mostrar para nós exatamente onde é que está acontecendo o problema que está afetando a transmissão. Pode mudar, por favor? Muito bem. Então, o que a gente tinha para apresentar hoje é isso, e ficamos à disposição, caso tenha alguma pergunta, alguma dúvida, para ser esclarecido. Muito obrigado. Obrigado, Ziller. Entonces, amigos, ahora tenemos unos 5 o 10 minutos para las preguntas. Já teremos perguntas. A gente já tem perguntas, Ziller. Você não sabe, ele está perguntando se o RT 230, o RT 555 e o 780 usam essa transmissão. Não usam. Não sei. Eu vou falar para eles. Entonces, hay una pregunta de Carlos Casallas. ¿Qué tal, Carlos? De Colombia. Que pregunta si estas transmisiones, las transmisiones T14, se las ocupamos en las grúas RT 230, RT 555 y RT 780. Y la respuesta es no. Estas transmisiones que vimos ahora, las T14, las ocupamos en las grúas RT 1080, la 1080L, la RT 1070 y la 1070L. Entonces, ocupamos en dos modelos de grúas. La RT 230, 555 lleva una transmisión Dana, pero la 32.000, y la RT 780 lleva Dana igual, pero la 36.000. Então, essas, Ziller, a 230 e a 555 levam a 32.000 da Dana, e a 780 a 36.000 da Dana também. Ok. Y hasta ahora son estas, esta la pregunta, ninguna otra pregunta. ¿Se tiene alguna duda, alguna pregunta? Porque Ziller habló en portugués. ¿Se tiene alguna duda con el idioma en alguna de las diapositivas que pasamos durante la presentación? Estamos a la orden. Tenemos ahí más unos minutos.
Essas gruas com a transmissão 32.000 e com a 36.000 são gruas maiores, com mais capacidade? Na verdade, a 32.000 é menor, porque a RT230 é uma máquina para 27 toneladas, a 555 é uma máquina para 50 toneladas. E aqui, a TE14 ela vai na máquina de 70 toneladas e de 80 toneladas. Certo. E a 780 é uma de 80 toneladas, mas é um guindaste bem maior do que esse de 80, muito mais parrudo, né? A 36.000. Correto. Entonces, solo un paréntesis que fue la pregunta de Ziller, que la 32.000 que va en la RT 230 y 555 son grúas más pequeñas porque la 230 es una grúa de 27 toneladas métricas, la 555 es una grúa de 50 toneladas métricas, por supuesto, la 1070 es una grúa de 70 toneladas métricas, la 1080, 80 toneladas métricas, que llevan la T14, y finalmente la RT 780 es una grúa de 72 toneladas métricas, más o menos, si hablamos en métrico, no imperiales. Hasta ahora no tenemos más ninguna pregunta, entonces creo que... no, una más, solo un rato. La grúa T90, ¿qué transmisión tiene? Esa también usted no conheço. No conhece. Esta es la RT 90 toneladas, lleva una transmisión ZF, ¿ok? Incluso nosotros tuvimos un webinar hace, creo, 2 semanas sobre la transmisión de esa grúa, ¿ok? ¿Podrían, por favor, indicar cómo se puede visualizar el código de error? El código de error hay 2 maneras. Por ejemplo, depende de la grúa, Carlos. En la grúa, en las nuevas, como la 1080, la 1070, se ve directamente en la pantalla del MI, ¿de acuerdo? Igual, en el tablero, en salpicadero de la dirección, alcanzamos a ver el código de ahí. Y agora uma consulta a Ziller. Ziller, quando a gente tem a Spicer, aí a gente consegue ver o código de erro no display, né? Não é a TE, né? Tem aquela quando a gente tem o Spicer da Dana, que a gente consegue ver no displayzinho do controlador, né? Quando você tem o display? Isso. Mas esse display ele é usado para o APC 120. Sim. Ele é de 2 dígitos que ele aparece na tela, né? Entonces, Carlos, en otras grúas de Terex hay un otro controlador de Dana y hay un display en las italianas, en la parte del chasis, donde se puede ver el código de falla. En las grúas que tiene el salpicadero digital, igual tú puedes ver el código, se alcanza a ver el código de falla ahí. Y finalmente, en las grúas más viejas, que llevan 32.000 y 36.000 y no tienen el salpicadero electrónico, ahí solamente con la herramienta de diagnóstico. Porque, Ziller, nos guindastes mais antigos, né, a gente tem algumas que não tem a 32.000 e a 36 que não tem display em lugar nenhum, né? As máquinas bem antigas. Aí eu tô falando para eles que desse jeito só com a ferramenta, né? A ferramenta da Terex. Não, tem a ferramenta da Dana também, não tem para conectar na... Sim, se ele tiver um controlador eletrônico, tem a ferramenta da Dana que dá para conectar.
Entonces, en las grúas, las otras que tienen un controlador electrónico, igual podemos, y no tiene el salpicadero y no tiene el código en la pantalla, hay la herramienta de Dana para ver los códigos de falla. Y aquí está la RT90 dos veces. Entonces, la RT90 lleva transmisiones ZF, transmisión de ZF. Y como he comentado, hace 2 semanas tuvimos un webinar, un seminario web, donde hablamos de estas grúas. Tenemos otra pregunta. Franco Gallardo. Franco, puede enviar un correo a nosotros. Tenemos que saber cuál es la grúa, cuál es el modelo de transmisión y todo eso, para que le podamos brindar los códigos de falla. Ziller, temos um colega aqui, Franco, que pede a lista de códigos de falha. Eu estou explicando para ele que a gente precisa saber qual é a transmissão, qual é o guindaste, para a gente poder mandar para ele os códigos de falha, né? Esses códigos vocês têm aí? Temos. Certo. Então, Franco, envia um correio a nosotros, a nuestro myterex, la@terex.com, o ingresen en la página. Yo voy a poner aquí en la respuesta y indicando cuál es la grúa y cuál es el modelo de número de serie de la grúa, modelo de la grúa y el modelo de la... Con esto logramos ver cuál es la transmisión y luego te podemos enviar los códigos de falla, ¿ok? Um detalhe importante assim, Alexandre, é que para os modelos de transmissões mais antigos, que atuam com APC 200 ou APC 120, o código de falha ele não é tão detalhado igual no APC 300, por causa da capacidade do aparelho em fazer a leitura, né? Ok. Então, ele tem também os códigos de falha, só que não são tão minuciosos igual no APC 300. Una cosa que comenta Ziller es que los códigos de errores de fallas en las otras transmisiones ya no son tan no son tan finos, así como acá. Acá, como le explicaba, suspect parameter number es el número del parámetro sospechoso y FMI, Failure Mode Identifier. Entonces, con los dos códigos ubicamos exactamente dónde está el fallo. Te dice exactamente dónde está el fallo y cuál es el componente que tiene el fallo. Y en las más antiguas, ya el controlador electrónico no tenía tanta capacidad de memoria y entonces no tenemos códigos tan precisos que te indican exactamente dónde está el fallo. La última pregunta, sí, amigo, hay una de Carlos Casallas. Sí, Carlos, está grabado el webinar, tú tienes que ir a página de Terex, myterexcranes.com, y usar ahí o hacer clic para español, y dentro de Terex University hay un menú webinar y ahí están todos las presentaciones grabadas y está la presentación de la DZF de la RT90. ¿Sí? Ya viste, Carlos. Ok, está ahí, ok. Entonces, amigos, si tienen más alguna duda, alguna pregunta, pueden enviar ahí a nuestro correo. La pregunta de Franco. Franco, por favor, envía ahí el número serial de la grúa y el modelo de la grúa y nosotros vamos a ubicar el listado de fallas para enviarte, ¿ok? Y por hoy creo que es esto. Muchísimas gracias a todos por venir, por estar acá en más un seminario web de nosotros. Y más una vez, muchas gracias a Ziller por el tiempo, por el trabajo de hacer la presentación. Muchísimas gracias. Muito obrigado, Ziller, por tudo. Opa, estamos à disposição. Agradeço a todos também a atenção. Ok. Gracias, amigos, y nos vemos pronto. Muchas gracias. Chao. Adiós. Tchau. Adiós.